aí, pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Nível 14. Ó, tô com uma rapaz aqui meu que os caras vai dar o que falar, hein? Ó, só tem gente fera nessa nossa live aqui. Estamos em poucas pessoas, é verdade, mas essas poucas pessoas, o que eles têm de massa cinzenta, o que eles têm de informação, de conhecimento, o que eles têm de saber para estar compartilhando com nós, olha, não tá no gibi. Então eu vou pedir para que cada um se apresente. Quero começar com você, meu querido Samuel. Se apresente para os nossos telespectadores do canal. Como o Maciel já falou, meu nome é Samuel, tenho 27 anos, sou formado em Direito, caminho aí, gosto muito dessa questão de mitologia, de vida fora da Terra, será que existe uma vida extraterrestre? Então é uma área aí que muito me cativa também. E é isso aí, pessoal. E vamos dividir conhecimento, né? E agora passando o nosso querido Lucas. Ele tá sem imagem aqui, mas Lucas, se apresenta aí pro pessoal, meu amigo. Tô sem câmera. Não tem problema, não tem problema. Moro em Palotina, fico em Paraná, tenho 16 anos, estudo 9º ano, e é isso, pessoal. E o Lucas tem um canal no YouTube também, não tem? Tenho. É um canal, como é que chama o seu canal? Tem que voltar tá meio Lucas parado, José porque tá Reinert. Estudando, né, coisa e tal, tá assim. Lucas José Reinert. Sim, beleza. Depois você me passa o link, porque quando eu postar esse vídeo, eu vou falar que o seu canal teve a participação e vou disponibilizar o vídeo para você pôr no seu canal também. Ok? Beleza. Beleza. E eu tô aqui com uma figura, com um cara que esse cara dispensa apresentações. Ó, o cara, ele é... Meu, você sabe aquele cara que é difícil de você conversar com ele? Porque os assuntos dele é alto nível, velho. Você começa a conversar uma coisa, o cara já vai pro lado de Nietzsche, o cara já vai pro lado ali de grandes filósofos, Pitágoras, e aquela coisa. Eu tô falando desse meu amigo de muitos anos, meu amigo José Rodolfo, que tá dando aqui hoje essa ilustre participação pra gente. Meu grande, eu chamo ele de mestre, porque esse cara é fera, entendeu? Mestre José Rodolfo, se apresenta aí pro pessoal do nosso canal. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um enorme prazer, né, poder estar participando dessa live. Eu sou um grande fã do canal, né, de todo o pessoal, os convidados aí que está sempre participando. Meu nome é Rodolfo, sou pastor, né, sou estudante de licenciatura em filosofia também. Sou barbeiro, né, de profissão, uma profissão que eu estou começando faz pouco tempo, né, na barbearia. Sou casado, tenho um filho, né, o Davi, de 7 anos. E é isso, né? E uma das coisas que eu mais admiro no Max, né, é esse desejo pelo saber, né? É o gostar de estar sempre aprendendo. E como ele mesmo disse, nós somos amigos de longas datas, né? Então é um prazer poder estar aqui no canal e poder dividir, né, compartilhar um pouco de conhecimento. Mas aí você não falou que você é cubista, que você mexe com cubo mágico, que você é baterista. A gente já tocou junto, cara. Entendeu? Então, verdade. E aí? Aí você, eu sou baterista. Tá vendo, Samuel? Os caras escondem as coisas, né? Os caras não falam. Os caras chegam, não, eu acho que eu não sei. Então, pessoal, o que acontece? Olha, vamos lá. Para falar de vida alienígena, na verdade, quando a gente se pergunta, existe vida alienígena, não existe? A gente entra numa certa encruzilhada, porque muitas coisas vão apontar para o lado que existem. A gente tem livros históricos, tem livro de pensadores, filósofos, religiões que falam de contatos com vida alienígena. Hoje a gente assiste uma série de televisão, você vê um alienígena que chegou, é um filme que está mostrando um ataque alienígena, um contato alienígena desde os anos 70, e começou a vir ali com as produções Star Trek, Star Wars, Cocoon, começou a ver assim, Alien, o oitavo passageiro, Predador, começou a vir ali uma série de coisas mostrando ali que tinham praticamente algum contato de vida alienígena que ia se encontrar com a vida humana. E hoje nós temos ali o pessoal das mídias
explorando seres que não são humanos e não são nem alienígenas. Por exemplo, nós temos filmes clássicos de lobisomens, de vampiros, de zumbis, de tantas outras coisas que podem estar acontecendo. Mas é a pergunta que não quer calar. Antes de eu perguntar, eu quero mostrar umas imagens. Por quê? Porque este vídeo está sendo gravado para uma série que chama Mitologias. E as mitologias, nós temos elas às dezenas pelos mundos. Então, muitas vezes a pessoa ela conhece a mitologia egípcia, mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia romana, mitologia maia, inca, asteca, tupi-guarani, mas a pessoa desconhece que tem a mitologia eslava, tem a mitologia nipônica, hindu, tem a mitologia australiana, maori. Você tem N's e N's e N's mitologias. Os cultos afros, por exemplo, no Brasil, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, eles diferem-se, eles são sucessores de mitologias. Então você vê que as mitologias, elas dão ali um certo tom animístico para os deuses da mitologia. O que é animístico? Por exemplo, cada ser mitológico, ele representava uma força que era incompreendida pelo ser humano. Então você tinha um deus que ele controlava o sol, o outro controlava a chuva, o outro controlava os ventos, o outro controlava a agricultura, o outro controlava a fertilidade, o outro controlava as águas, os outros controlavam as nuvens, o céu, a terra, o submundo. Então você tinha ali deuses que tinham suas atribuições. Só que aí fica, quem é que ensinou esses povos antigos a terem essa devoção por esses deuses? Por que eu pergunto isso? Porque nas escavações em que o povo que estuda história, os antropólogos, eles têm escavado e têm achado coisas que nos fazem perguntar o que é que os antigos sabiam sobre vida alienígena que não chegou até a gente. Por exemplo, eu vou agora dividir minha tela e vou mostrar umas imagens. Vou estar mostrando, já estou dividindo aqui. Eu acho que vocês vão até estar vendo aí. E agora vou mostrar umas imagens. Umas imagens para você, ó. Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí um artefato que apareceu numa escavação. Vou de novo. Vou colocar de novo aqui. Tudo ao vivo é complicado. Ó. Ah, que abriu essa tela. Vou de novo essa tela. Vamos lá. Bom, abri. Ixi, agora complicou o negócio. Deixa eu parar de compartilhar. Ele tá abrindo esse negócio aqui. Vamos voltar aqui. Pessoal que tá acompanhando aí, desculpa que é tudo feito ao vivo. Acontece essas coisas mesmo. Vamos lá de novo. E nós temos aqui, ó, uma entrada de uma pirâmide. Você tá vendo aí inscrições que os egípcios trabalhavam com inscrições hieroglíficas. E nessas inscrições, dentro da pirâmide, nós temos ali algumas imagens que nos fazem perguntar. Deixa eu pôr esse cara pra cá. Não é esse cara que eu queria abrir. Isso. Tem algumas coisas que nos fazem perguntar. Então agora eu vou abrir uma outra imagem para vocês estarem vendo aí. E dentro dessas inscrições aparece essa imagem aqui, que dá a entender que seria um astronauta, um ser com um capacete, que está nessa parede. E em outra pirâmide apareceu essa outra inscrição aqui. Isso a gente está falando de uma cultura de 3.000 anos atrás, em que aparece aqui um ser com um capacete, com um tubo aqui atrás, possivelmente sendo um tubo de oxigênio. Isso daqui foi em outra escavação, só que na mitologia eslava. Eslava é uma mitologia russa, que nós vamos também estar trazendo esse assunto para o canal. Ah, abriu em link errado aqui. Deixa eu abrir uma outra aqui dos Anunnakis. Aqui, na mitologia da antiga Mesopotâmia, antiga Suméria, você vê aqui
E aqui em cima tem o formato de uma nave que está planeando no alto. Aqui tem 2 seres híbridos no canto, com cabeças de pássaros com asas. E essa nave, ela tá carregando o maior deus da mitologia suméria, que é o deus Shamash, né? Então, para você ver inscrições que estão aí nas escavações que eles estão achando, né? Que estão achando nas cavernas, inscrições rupestres, eles estão achando diversos vestígios, que fica aquela pergunta: será que eles um dia estiveram entre nós? Será que eles estão entre nós? Será que existe vida fora da Terra? Será que houve um contato da vida da Terra? Será que houve a visita alienígena? Então, são coisas que nos traz mais perguntas do que pseudas respostas. Será que um dia nós vamos saber toda a verdade? Será que um dia nós vamos saber da Área 51? Então, agora, diante dessa apresentação, eu pergunto aos senhores, parando de compartilhar a tela, pergunto aos senhores: os senhores acreditam em vida alienígena? Sim ou não? E por quê? E por quê? Fique à vontade. Uma pergunta difícil, né? Será, mano? E agora? E agora? Se eu for Porque vocês levar viram as numa- imagens aí, existem inscrições. Então, será que isso veio do nada? Será que eles tiveram contato? Será que foi sonho? Será que... Não se sabe. Eles estão escavando para estudar, né? Então, o Como que eu, vocês acham? como eu comentei no início, antes da gente começar a gravação e tudo mais, com você, Marcel, se eu for olhar para um olhar onde a questão da minha fé, sou cristão, e tirando a questão da fé e colocar uma questão mais histórica, mais investigativa, mais questionadora, e eu for olhar para as questões das pirâmides egípcias, ou se eu for olhar para a questão da tecnologia que foi implantada na época de Noé, e toda aquela história lá atrás, eu deixo acreditar que existe algum contato, que houve algum contato lá atrás. Certo. E trazendo para um contexto do hoje, de investigações, daquilo que não nos é falado, de tecnologias que surgem simplesmente do nada e outras questões, e no ponto de vista filosófico, e quando a gente estuda as questões da mitologia grega, romana, e a gente começa a viajar um pouco nas questões dos deuses egípcios, dá-se a entender que em algum ponto a sociedade teve um contato com algo que não era daqui, sendo esse algo espiritual ou talvez não. Então eu acredito que pode sim ter uma vida além. Você acredita na possibilidade de haver vida fora Eu desse acredito mundo aqui? na possibilidade. Alguém quer complementar a fala do nosso amigo Samuel? Bom, é assim. Deixa eu dar uma deixa. Porque jogar no fogo é fácil, né? Mas deixa eu dar uma deixa. Tudo que existe nesse mundo, toda forma de vida, sendo ela animal, vegetal, sendo ela a família que for, de répteis, de aves, de peixes, de habitantes do mar, de toda classe e espécie que for, a ciência diz que é uma vida feita à base de carbono. Então, nós somos pessoas à base de carbono.
Tanto que quando você desenterra e acha um fóssil, você acha uma múmia, coisa e tal, é feito o teste de carbono 14. E o carbono 14, dependendo a quantidade atômica que for vista nesse teste, vai dar mais ou menos ali a época em que aquele fóssil, que aquele extinto ser vivo, ele viveu nesse mundo. Isso serve para árvores, para peixes, para pedras, fazem escavações. Essa estrada foi construída não sei quantos anos, não sei quantos séculos. Então fazem essa datação de carbono 14. É uma datação exata? Não. É uma datação aproximada, tá? Então o que acontece? Você vê que há uma variedade, uma possibilidade de tantas e tantas e tantas formas de vida, tanto que a gente não conhece todas as formas de vida do nosso mundo. Nas florestas que não são exploradas, por exemplo, a Amazônia, ela não é 100% explorada, então se acham formas de plantas, de insetos, de animais até hoje, que não estão catalogados. O fundo dos nossos oceanos não são 100% explorados, então vira e mexe eles acham peixes, acham seres no fundo dos oceanos, em profundidades ali que jamais ouviram falar. Para termos uma ideia, quando a Constituição Americana foi escrita em 1776, eles nunca tinham ouvido falar de dinossauros, porque os dinossauros foram descobertos a partir de 1800. Então, quer dizer, Newton, Leonardo da Vinci e outros grandes nomes da ciência, eles nunca ouviram falar de dinossauros, porque não haviam escavações que tinham descoberto eles. Então para você ver, essa coisa de formas diferentes de vida é uma coisa um pouco recente. Aí o ser humano, o que acontece? Ele está tentando entender a história, está tentando entender por que levou esses povos a desenharem esses símbolos. Será que eles tiveram contato? Não se sabe, não se tem uma certeza. Existiu uma sociedade, inclusive foi a sociedade que foi responsável pela invenção da escrita, que foi a sociedade suméria, na antiga Mesopotâmia, né? Hoje, atualmente, seria o Iraque. O nome Mesopotâmia vem do sânscrito, que significa terra entre rios, que ali há uma junção do rio Tigre e do rio Eufrates. São dois rios que estão citados na Bíblia Sagrada. E ali eles inventaram a escrita cuneiforme, que é a escrita de cones, de cuias, né? E nessa escrita cuneiforme, eles começaram a documentar suas histórias. E há ali uma ligação de uma pessoa que ele traduziu algumas pedras de argila da escrita cuneiforme. Ele fala que houve um planeta chamado Nibiru, que esse planeta tinha uma raça chamada dos Anunnakis, e esse planeta, ele a cada 3.600 anos, ele faz uma volta, ele sai do sistema solar, aí faz uma volta, vem, e essa raça aporta no planeta Terra. E essa raça foi responsável pelo experimento genético, que transformou os primatas em seres humanos. Já deixando a deixa, é difícil acreditar nisso, entendeu? Porque como pensador, não tem como. Esse planeta Nibiru, ele chega a ser 4, 5 vezes maior que a Terra. Então, se ele passa próximo à Terra, há um choque, porque a gravidade dele vai atrair a Terra. Então a Terra deixa de existir. E outra, como é que eles descem, fazem isso, o planeta volta, eles pegam... Não tem lógica. Júpiter ia atrair esse planeta. Saturno ia atrair esse planeta. Porque a maioria dos satélites que estão ao redor de Saturno, de Júpiter, coisa e tal, eles são atraídos porque eram possíveis meteoros que estavam em rota de colisão com a Terra. Então são planetas maiores que protegem a Terra de ser destruída. Então fica difícil de acreditar, mas essa mitologia suméria, eles falam desse planeta Nibiru e da raça dos Anunnakis. Então, para você ter uma ideia de que mitologias eles citam isso. E aí, dá para acreditar em vida extraterrestre? Ixi.
É uma sinuca de bico, né? É. Deixa eu assim, compartilhar assim, um pensamento meu que, inclusive, um tempo atrás eu compartilhei com o Max, né? Primeiro, né, gostaria de deixar bem claro que eu não descarto a possibilidade, né, de se existir vida inteligente, né, fora da Terra, nosso sistema, né, solar. Não há o porquê descartar, né? Ah, não creio, não acredito, é impossível. Não tem porquê, né? Qual a dificuldade de pensar, né, que existe essa possibilidade? Porém, é possibilidade, né? Nós estamos falando de coisas que não tem nada concreto. Exato. Uma fotografia que eu acho incrível, né? É uma fotografia que o título dela, a gente vê na internet isso, né? A gente vê que o título dela é Pálido Ponto Azul, se não me falha a memória. Então, assim, quando eu olho para aquela imagem, né, daquela sonda, né, tão distante da Terra, a pedido, né, do cientista, do Carl, né, ele pede, aponta a câmera e tira uma última fotografia do nosso planeta, né, de nós mesmos. Exato. Então, ali olhando para aquela fotografia, né, eu vejo o porquê de tantas especulações, né? Então, talvez o ser humano, ele fique pensando, né, será que somos só nós nesse vasto universo? Mas são especulações. Agora, assim, trazendo para cunho cristão, né, nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia, eu penso o seguinte: a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra do próprio Deus, certo? E uma passagem que me vem à memória agora nesse momento, é uma passagem bíblica, está lá no livro de Gênesis, não me lembro o capítulo, o versículo exato, mas é uma passagem ao qual o próprio Deus se faz uma indagação, uma pergunta. Imagina só, né? O próprio Deus se questionando. E a Bíblia diz que Deus, ele vira para si mesmo e faz um questionamento. Ele pergunta assim: ocultarei eu o que faço a Abraão? Quer dizer, vou esconder de Abraão as minhas intenções, os meus planos, os meus projetos, visto que dele se sairá uma grande e poderosa nação. Quer dizer, Deus tinha projetos para com a vida desse homem. Então, o que eu penso é o seguinte: se existisse vida inteligente, né, em outros planetas, por que será que Deus não deixaria relatado na Bíblia? Né? Então, se Deus se preocupou com Abraão, né, ocultarei eu o que faço Abraão, quer dizer, Deus se preocupa, né? Então, eu creio que a Bíblia, ela é o esforço de Deus para se revelar ao homem. Né? Então, a Bíblia nada mais é do que isso, ela é o esforço. Deus, ele se dedicou ao máximo para que a Bíblia, ela se encontrasse intacta, né, e chegasse até as nossas mãos nos dias de hoje, né, para que nós pudéssemos o conhecer. Né? Então, não existe outra forma de conhecer a Deus. Né? Talvez a gente possa pensar assim: se não existisse Bíblia, eu saberia que existe Deus? Né? A gente poderia saber que existe um ser superior que criou todas as coisas, mas saber quem ele é somente através das Sagradas Escrituras. Então, se existe vida, né, em outros planetas, por que na Bíblia Deus não deixou, né, escrito, né, de uma forma simples? Talvez, mas tem uma passagem que fala disso, tem uma passagem que fala daquilo. Primeiro, eu creio que é tudo espiritual. Né? Eu creio que se existe alguma passagem que dá-se a entender que algum evento, né, onde tem ali algum ser de outro planeta, na verdade eu penso que é tudo espiritual, né? Não está se referindo à vida extraterrestre. Isso que eu ia te colocar agora. Sim, inclusive eu vi um outro vídeo do canal, né, vocês falando sobre Ezequiel, né, do Rio Quebar e tal. Mas, assim, meu modo de pensar, eu creio que é tudo espiritual. É questionável, sabe? Né? Sim, mas esse é o meu ponto de vista. Eu creio, assim, que é espiritual. Então, por exemplo, como eu comentei com o Max, né, mas tem um evento assim, assado, aconteceu tal fato em determinada época, tal. Se realmente
existiu algo que a ciência não consiga explicar, né? Eu acredito que isso seja espiritual. Então, na verdade, isso que a gente chamaria, né, essas especulações de seres extraterrestres, nada mais é do que seres espirituais, né? Então, eu acredito dessa forma, né? Eu penso assim, realmente pode até existir, mas é ser espiritual, né? Nós estamos falando de mundo espiritual, e não o ser extraterrestre, como o Marcos comentou nos filmes, mitologia, enfim, como a história nós estamos acostumados a ver, né? É o meu modo de pensar. Vamos lá. Você falou sobre Ezequiel aí, fica aquela questão, porque o pessoal da ufologia, eles batem muito forte nesse fato da visão que está lá relatada em Ezequiel, que é chamada a primeira visão dos querubins, que diz que tinha um círculo rodando, sentido horário, e dentro desse círculo tinha outro círculo rodando sentido anti-horário. Então, já dá para entender, tipo assim, disco voador. Será que é um disco voador? Porque você vê a forma do disco voador. Você tem um círculo central e uma aba, tipo que demonstra o chapéu. Então, um círculo maior e um círculo menor. E eles falam que tinham seres ali que tinham 4 rostos. E esses seres tinham 3 par de asas, que são chamados querubins. Só que esses 4 rostos eram o rosto de homem, de boi, de leão e de carneiro. E cada um estava apontado para uma face, norte, sul, leste, oeste. Então, para onde o círculo ia, eles iam também, e eles não viravam seus corpos. Então, quer dizer, já dá uma descrição aí de seres que nunca foram vistos e nunca foram catalogados em história. E foi visto ali por Ezequiel na Bíblia. Você está entendendo? Figurativamente falando, se você for pegar por Bíblia também, a Bíblia cita um ser chamado Behemoth, e dá a entender que era um grande elefante, que era um antepercussor do mamute. E Jó, ele fala que ele tinha ali esse Behemoth, ele chegou a ter contato com esse Behemoth, entendeu? Outra coisa que acontece também, a Bíblia fala de dragão, de seres mitológicos aí citados em outras mitologias. Então, fica aquelas perguntas. Fica isso, olha, realmente, como é que não é, como é que foi. Então, o que a gente defende no nosso canal. Quanto mais você estuda, você começa a ter algumas certezas de alguns pontos, só que muitas vezes você consegue não ter a certeza ali de tudo. Você começa a ficar com cada vez mais dúvida. Espera aí, deixa eu mandar o convite pro Samuel de novo aqui. Saiu da sala. Acho que Vai ter caído. O convite lá daqui a pouco já vai terminar, né? Já vai terminar, já deu o negócio aqui. Então, mas tá bom. Se vocês quiserem. Inclusive, Max, eu acredito que você saiba, né? Essa passagem de Ezequiel, ela foi a inspiração, né? Através dessa passagem que Deus deu para uma mulher, uma missionária chamada Aimee Santo McPherson, né? Sim. Que é a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então a gente vê ali quando nós estudamos a doutrina dessa denominação, né? Que diga-se de passagem, é uma igreja muito séria, né? Tem seus defeitos, como toda igreja tem, toda denominação, aonde tem ser humano tem defeitos, né? Mas é uma igreja, né, séria. E a doutrina da igreja, ela fala sobre isso, que essa visão que Deus deu para ela, né, através dessa passagem de Ezequiel, Deus mostrou para ela ali que aqueles 4 rostos, né, que Ezequiel viu, nada mais é do que os 4 aspectos do ministério de Cristo. Então ela fala assim que quando Deus mostrou ali para ela a passagem de Ezequiel, né, Ezequiel viu o rosto de homem, né, na verdade está falando ali de Jesus, né, de Jesus como homem, que Jesus veio como homem nesta terra, né, e sofreu aqui. Então ela vai falando que cada rosto representa um aspecto do ministério terreno de Cristo.
né? Então ela fala sobre isso. Não sei se você sabe, se lembra, né? Se você sabe, já ouviu falar. Mas aí, assim, eu conheço a história da Aimee, inclusive o marido dela faleceu, aí ela tomou a frente do ministério, ela é canadense, coisa e tal, então eu conheço algumas coisas dela, inclusive o Benny Hinn, ele participou de algumas reuniões com ela, então a gente conhece alguma coisa assim, né? Tem os 4 símbolos, né? Que é o símbolo da igreja do Evangelho Quadrangular. Mas agora vem uma pergunta, eu acho que não vai dar tempo de responder, mas tirando pelos próprios seres espirituais, vocês não acham que eles são habitantes de outra dimensão? Por quê? Porque a própria Bíblia, então, já que a gente está usando ela como referência, ela fala do terceiro céu. Então a gente tem esse céu azul que a gente vê, que é o nosso céu, onde voam os aviões, então os satélites e a atmosfera terrestre. Você tem o céu metafísico, que é toda a extensão de espaço, e você tem o terceiro céu, que é além dos limites que o ser humano pode achar. Entendeu? Então, tem uma citação do apóstolo Paulo, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas, então tinha alguém ali para falar. Então, quando a Bíblia também dá menção de Ezequiel, de Daniel, de Jó, fala que muitas vezes anjos foram enviados de um lugar para cá. Então eles estavam em um lugar que não era aqui. Eles estavam o quê? Numa dimensão deles, num local só deles, num planeta que é só deles. Entendeu? Como se dá a entender isso? É uma pergunta. Se for parar para pensar, se for parar para pensar, o próprio Senhor Jesus, né, o próprio Cristo, né, para muitas pessoas ele é tido como um extraterrestre, né? Sim. Se você for ver, para muitas pessoas Jesus é um ser de outro planeta, um extraterrestre, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente vê que os próprios discípulos dele, em várias situações, eles falavam, né? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quer dizer, vai além da nossa compreensão, né? Entendo. Até o próprio Jesus. Então, porque fica assim? Porque esse terceiro céu deve ser além da borda do espaço. É um lugar assim onde o ser humano possivelmente nunca vai chegar. Isso a gente está falando de Bíblia Sagrada, mas você tem também, por exemplo, a mitologia nórdica, onde você tinha a divisão dos planetas, você tinha a tal de Asgard. E Asgard é onde moravam os deuses, os Vanires e os Aesires, e eles usavam a dobra espacial, a ponte do arco-íris, a Bifrost, para vir aqui visitar os seres humanos. Entendeu? Então, você vê assim, algumas que certas semelhanças, muitas vezes plágio, cópia também, que falam de seres, né, angelicais, de seres evoluídos. Por quê? Porque, por exemplo, se você pega um anjo que é citado aí no judaísmo, no cristianismo, no Alcorão, no Islã, é falado de anjos. E você troca pela mitologia, mitologia escandinava, já não são os anjos, são as valquírias, mas fazem o mesmo trabalho. Você tá entendendo? Então, você pega e troca por outra mitologia grega, romana, você tem os semideuses. Os semideuses que são ali tipo um ajuntamento de deuses poderosos e tiveram filhos com humanos. Entendeu? Na tentativa de diminuir a pessoa de Cristo. Porque Cristo foi filho de um Deus, um humano. Entendeu? Então você tinha a figura na mitologia grega, por exemplo, de Hércules, de Perseu, entendeu? De Aquiles, que eram chamados semideuses, que eram filhos de deuses com seres humanos. Então fica aquela coisa que os deuses um dia visitaram os seres humanos e tiveram contatos. Não vai dar tempo de a gente falar, eu acho que tem 1 minuto para acabar, mas eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês pela participação. E vamos ver se a gente marca um outro dia, se a gente pode ir combinando para dar sequência a esse assunto, porque esse assunto é muito bom e aí a gente entraria nas etapas científicas, nas observações,
nos exoplanetas que os telescópios têm achado, o Hubble, o James Webb, nas coletas que as naves têm feita em Marte, que as sondas têm visto em outros planetas. Por exemplo, você falou da Voyager, quando ela estava na órbita de Saturno, o Carl Sagan pediu à NASA que ela virasse e tirasse uma foto da Terra. Então, essa foto, até hoje, é conhecida como pálido ponto azul. A Voyager já tem alguns anos que ela saiu do nosso sistema solar. Ela passou o cinturão de Kuiper, que é aquele cinturão de asteroides além da órbita de Plutão. Então, o que acontece? Quantas e quantas imagens ela não está enviando, quantas e quantas coisas que ela não está podendo ver e enviar para os cientistas e não chega ao nosso conhecimento. Por exemplo, eu tenho conhecimento que a Voyager ela conseguiu tirar imagens de micro-organismos na lua de Saturno, Titã, que é um planeta que é coberto de gelo, tem muita água. Então eu quero agradecer a vocês, o Lucas, quero agradecer ao Samuel, Valeu. que saiu da nossa reunião aí e acabou.